Olá, eu sou a enfermeira Jaqueline, é um prazer ter você aqui. Se você chegou aqui, é sinal que você está disposto a se tornar um enfermeiro, um profissional de saúde, educador, que vai realmente transformar a vida das pessoas que vocês derem aula. Sejam muito bem-vindos a esse encontro, esse curso foi preparado com muito carinho para todos e eu espero que vocês realmente se sintam transformados até o final desse encontro. Vou apresentar para vocês o nosso primeiro módulo e aí a gente vai poder começar o nosso conteúdo. O módulo 1, eu vou apresentar o profissional de saúde no papel de educador. Nesse módulo, vocês vão desenvolver as competências necessárias para atuar na área de educação, o perfil do educador na análise comportamental e também vão ter a oportunidade de avaliar como potencializar o seu perfil para atingir alta performance na área de educação. Ao final desse módulo, teremos um desafio importante e, acreditem, vocês vão conseguir desenvolver todos os desafios desses módulos, porque vocês sairão daqui preparados para atuar em qualquer área de educação que vocês trabalharem. Eu trouxe aqui uma referência inicial de um artigo sobre as competências andragógicas dos docentes e enfermeiros que atuavam na graduação de enfermagem numa faculdade em São Paulo. É importante a gente falar sobre as competências do educador. Quando nós nos formamos profissionais, seja enfermeiro, profissional de saúde, nem sempre a gente teve a oportunidade de desenvolver as habilidades de ensino, as habilidades que o educador tem quando ele vai começar a transmitir o seu conhecimento. Daí a importância da gente saber como que a gente está hoje e como que eu quero estar daqui a um tempo. Então, como você aí que está do outro lado se sente hoje como um educador? Você se sente preparado para fazer educação, para transmitir o seu conhecimento, para levar a transformação para as pessoas? Ou você se sente um enfermeiro que precisa desenvolver essa habilidade? Muito bem. Se você se sente preparado, tenho certeza que esse curso vai só dar um upgrade, porque você já tem de conhecimento. Mas se você não se sente preparado, não se preocupe, você está no lugar certo. Aqui o nosso objetivo é que você realmente possa desenvolver essas competências, conhecer um pouco mais os seus potenciais e desenvolver aquelas habilidades que você realmente ainda não conhece, não domina e precisa colocar em prática. Esse estudo teve por objetivo avaliar o nível de desempenho do enfermeiro docente nas competências essenciais para a educação em adultos. Então, quem foi avaliado nesse estudo foi o profissional enfermeiro, que era o professor, o docente. Importante a gente comentar sobre isso, porque quando que se pensou que nós deveríamos avaliar os docentes? Mas a gente já sabe que, de uns anos para cá, a avaliação desse profissional que nos desenvolve ela é extremamente importante para que outros recursos e outras maneiras de ensinar fossem produzidas. Nesse estudo, 226 docentes foram avaliados e atuavam em 20 cursos de graduação de enfermagem. Predominantemente o público era feminino, mas tinha em torno de 46 a 55 anos. E era um público que havia se formado em escola pública, que cursou especialização, mestrado, e menos da metade também tinha doutorado. Então tinha uma formação ali muito boa para que eles pudessem desenvolver habilidades dos enfermeiros que eram os alunos deles nas faculdades. O que eu achei muito interessante nesse estudo é que os professores se consideraram aquém do nível que deveriam ter para a educação de adultos. Encontravam-se distantes do ideal para as competências que almejavam alcançar. Ou seja, eles achavam que ainda não estavam bastante para que eles pudessem realmente educar, desenvolver e realmente produzir, colocar em prática a andragogia nas suas aulas. Importante a gente reforçar isso quando se fala de andragogia. O adulto precisa entender qual é a motivação para que ele comece aquele curso, para que ele estude, e ele precisa entender o que ele vai levar dali, qual é o objetivo principal dele. Então, se a gente não consegue desenvolver no nosso aluno as mudanças que nós estamos prometendo desde o início, ele não vai se sentir preparado nem confiante para avançar. Então, talvez esses professores que não se sentiam próximos, não se sentiam próximos das competências, acreditavam que ainda não era o bastante, eles não tivessem essa percepção. Mas nem sempre isso quer dizer que o aluno não foi transformado. É uma questão de percepção e avaliar mesmo como esse público entrou e como eles saíram depois desses cursos. Algo que eu sempre gosto de comentar é que o enfermeiro muitas vezes sai da faculdade com uma formação técnica, uma formação bem específica da área de enfermagem,
e uma formação muito assistencial. E poucas vezes ele desenvolve as habilidades para atuar como educador nas instituições de saúde e instituições de ensino, porque quem dá aula para enfermeiro também é enfermeiro. Claro que temos outros profissionais, biólogos, bioquímicos, químicos, médicos, fisioterapeutas. A gente sabe que existem outros profissionais da equipe multi que podem apoiar na formação do enfermeiro, mas a grande maioria desses profissionais são enfermeiros também, desses professores. O domínio técnico, ele se sobrepõe muitas vezes ao conhecimento adequado para a gente levar a educação e a transformação para esses adultos. Então, apesar de vocês serem excelentes enfermeiros, trabalharem muito bem, terem muito conteúdo e conhecimento assistencial, vocês precisam desenvolver habilidades e competências para que vocês sejam educadores. Por mais que o enfermeiro saia da faculdade com a percepção de que ele deve ser um educador, nem todos desenvolveram essas competências a tempo e, com isso, nem todos tiveram essa oportunidade de transmitir o conhecimento para os outros colegas. Esse outro estudo que eu trouxe é uma escala de classificação autodiagnóstica para a educação de adultos, com base em 3 categorias de competências do professor de adultos. Então, são competências andragógicas dos professores de adultos, que são elas: facilitador de aprendizagem, desenvolvedor de programa e administrador de programa. O facilitador de aprendizagem é aquele profissional que nós antigamente ouvíamos que era o professor. Era aquele profissional que era detentor do conhecimento e que transmitia todo o seu conteúdo, tudo o que ele sabia, ou parte desse conhecimento, para os seus alunos. Mas hoje nós estamos traduzindo, transmitindo essa imagem do educador, que é o soberano nesse conhecimento, para o facilitador, que é aquele profissional que consegue trabalhar lado a lado com o adulto que está sendo educado, que está sendo capacitado, e usar desses recursos que ele tem como educador para desenvolver esse adulto sem transmitir a sensação de soberania no conteúdo. Então, o facilitador de aprendizagem ele estrutura o conceito e a parte teórica da aprendizagem, faz o design e aplicação de experiências de aprendizagem e também auxilia aprendizes a se tornarem autodirigidos. O profissional que é autodirigido, ele é autônomo, ele decide o momento, o como e quando que ele vai buscar aquele conhecimento, aquela informação. E também seleciona métodos, técnicas e materiais mais adequados para que aquele desenvolvimento aconteça. Então, o facilitador de aprendizagem ele é um educador, só que com o papel de permitir que o próprio aluno navegue dentro da sua jornada de aprendizagem. Já o profissional com o papel de desenvolvedor de programa, ele compreende o planejamento e ele prepara e implementa os programas de educação. Então, ele fica no bastidor e faz toda a estrutura dos programas de ensino. E ainda, o administrador de programa, que compreende o desenvolvimento e a manutenção da organização de ensino e compreende a administração de todos os programas que foram implementados naquela instituição de ensino. Gosto de reforçar que, mesmo com todo o conhecimento técnico como enfermeiro, isso não é bastante para você trabalhar na área de educação. Você pode ser excelente, eu tenho certeza que você é, mas você precisa desenvolver habilidades que você só vai encontrar nesse curso aqui, que são habilidades que o próprio educador pode desenvolver no seu dia a dia de trabalho. Então, a qualificação no processo de ensino e aprendizagem, ela não pode ser menosprezada, muito pelo contrário, ela precisa ser valorizada, porque é só assim que a gente vai preparar profissionais que sejam docentes competentes, docentes que tenham alta performance e que transmitam para os seus alunos realmente a transformação, a metamorfose que vai acontecer naquela pessoa depois que ela sair daquele curso, daquela graduação, daquela aula. Muitas vezes a gente sai impactado. Eu lembro das minhas experiências na faculdade, de alguns temas de aula, eu saí tão impactada que eu fiquei pensando dias naquela experiência que eu tive. E isso vai muito do professor também, não só da expectativa do aluno, mas do quanto que o professor preparou e planejou aquela aula para que o impacto realmente aconteça. Quando a gente fala de impacto e educação no adulto, é imprescindível que a gente prepare esse adulto mostrando os benefícios da nossa ação de aprendizagem,
mostrando o que ele vai aprender no final, como ele vai sair dali quando ele passar por aquele curso e também mostrar para ele até onde ele pode ir. Então, quais são os recursos, quais são os leques de opções que ele vai ter quando a gente conseguir ofertar aquele conteúdo, aquele curso, aquela aula. Então, a gente precisa permitir que esse aluno ele tenha todo o conhecimento necessário para ele decidir se ele vai avançar e assistir aquela aula até o final, participar daquele curso até o final ou não, se ele acredita que aquilo não faz sentido para ele. Eu gosto muito de ressaltar que a educação é uma atividade que congrega agentes que interagem com o objetivo de produzir transformações nos conhecimentos, nas habilidades, nas atitudes de indivíduos, grupos ou comunidades. Então, aquele chá que a gente aprendeu alguns anos atrás, eu aprendi na faculdade, mas acho que vocês devem ter aprendido também em outras experiências profissionais. Conhecimentos, habilidades e atitudes, o famoso chá, a gente consegue desenvolver e interagir por meio da educação, do ensino-aprendizagem. Daí, mais uma vez, a importância de termos profissionais educadores que saibam do que estão fazendo, de que eles se preparem com técnicas e metodologias adequadas para realmente transformar e impactar esse aluno que está lá do outro lado da telinha, do outro lado do vídeo, como vocês estão agora, ou um aluno que está no auditório, numa sala de aula. Por isso que é tão importante a gente trazer dentro desse módulo a percepção das competências desse educador. Quando o educador percebe quais são as competências que ele tem e o que ele precisa desenvolver, ele consegue potencializar os seus resultados. E a partir daí, ele consegue transformar as ações de aprendizagem dele em ações engajadoras, em ações relevantes para o aluno, em ações mais leves e que o aluno nem perceba que o tempo está passando. Por isso que eu trouxe uma ferramenta para que você possa utilizar e fazer a avaliação do seu perfil comportamental como educador. Então, explicando aqui essa atividade, você vai acessar a nossa plataforma Q1 de aprendizagem e vai encontrar lá na plataforma a planilha Assessment de perfil instrucional. E essa planilha é uma poderosa ferramenta que apresenta qual é o perfil do facilitador de aprendizagem. Então, qual é o seu perfil? Você que está aqui me assistindo agora, será que você conhece todas as suas habilidades e os seus potenciais? Você vai ver através dessa pesquisa. Então, utilize essa planilha, que é o Assessment de perfil instrucional, e você vai consultar na planilha quais são as competências que são mais relevantes para você. Eu vou abrir a planilha aqui e vou mostrar como que eu preenchi a minha, para que você possa fazer a sua da forma que você achar melhor. O importante é que ao final do preenchimento dessa planilha, ela vai gerar um relatório que vai mostrar para você qual é o seu perfil como instrutor, como educador. E quanto mais alta a porcentagem daquele perfil, maior é a expressão daqueles comportamentos. E se forem comportamentos que você acredita que realmente impactam a sua vida positivamente, que te permitem alta performance, que te permitem realmente engajar e promover mudança, excelente, você está com os potenciais, com as competências necessárias para o que você precisa hoje. Agora, se ainda assim você não está com as competências que você gostaria de atingir, lá no Assessment você vai ver quais são os perfis e qual é a oportunidade de melhoria que você vai ter a partir de hoje. Eu vou abrir o meu aqui e já mostro para você. Então agora eu vou abrir aqui a minha planilha, peço para que você acesse lá na plataforma online a planilha que está dentro do material de apoio, escrito Assessment de perfil instrucional. Nessa planilha, você vai selecionar qual é a alternativa que mais reflete o seu comportamento como facilitador. Eu já preenchi a minha e eu vou mostrar aqui para vocês como que eu preenchi. Em paralelo, deixa a sua aberta, que aí você vai preenchendo do lado de lá, enquanto eu estou preenchendo do lado de cá. Então, você preenche a sua daí e eu preencho a minha daqui. Na questão 1, nós temos duas alternativas. Você deve escolher a que mais se adequa à sua personalidade, ao seu comportamento. Ou é uma resposta ou é a outra. Não dá para assinalar as duas. E se deixar em branco, a planilha também não consegue fazer a análise corretamente. Então, acho que já deu um tempinho aí para você conseguir abrir a sua planilha. E eu vou começar a fazer a leitura para a gente acompanhar junto. Na questão 1,
Eu uso histórias e experiências pessoais para ajudar os participantes a entender o significado de um conceito. Ou eu crio desafios para estimular os participantes a realizar um trabalho de qualidade. Qual é a alternativa que mais se adequa à sua personalidade? Avalie e marque aí a sua alternativa. Questão 2. Compartilho muitas experiências e conhecimentos sobre o assunto. Ou eu encorajo a conversa entre os participantes para que eles possam entender os pontos de vista dos outros. Avalie qual é a resposta que mais se adequa ao seu comportamento e selecione a alternativa que para você é a correta. Na questão 3. Acredito que o aprendizado ocorre melhor em um contexto de vida real. Ou sou a favor dos participantes desenvolverem amor pelo aprendizado ao longo da vida, lifelong learning. Qual das duas é a mais adequada para você? Selecione aí qual é a que mais se adequa para o seu perfil. Na questão 4. Uso ferramentas para avaliar a compreensão dos participantes sobre os temas ensinados. Ou entrego conceitos e teorias através de uma sequência pedagógica organizada. Selecione a alternativa que mais se adequa ao seu comportamento. Questão 5. Enfatizo a aplicação do aprendizado na vida real. Ou eu ensino conceitos e crio mecanismos para garantir o aprendizado ou corrigir. Selecione aí a alternativa que mais se adequa ao seu perfil comportamental. Na questão 6, gosto de criar um processo passo a passo para a aplicação dos conceitos ou solução de problemas. Ou ajuda os participantes a construir seu compromisso em alcançar objetivos pessoais. Assinale a alternativa que mais se relaciona com o seu comportamento e a sua personalidade. Na questão 7, eu desenvolvo a compreensão dos participantes sobre seus valores. Ou ajuda a desenvolver habilidades de resolução de problemas junto aos participantes. Selecione aí a alternativa que mais se adequa à sua personalidade. Na questão 8, eu oriento os participantes a terem uma postura crítica sobre os assuntos abordados, ou eu desenvolvo a capacidade dos participantes de serem criativos. Assinale a alternativa que mais se adequa ao seu comportamento. Na questão 9, eu uso roleplays e outras simulações para os participantes praticarem habilidades. Ou eu desenvolvo a compreensão empática dos participantes. Escolha aí a alternativa que mais se adequa ao seu perfil. Na questão 10, eu uso critérios estabelecidos para avaliar o desempenho dos participantes. Ou eu trabalho o desenvolvimento de habilidades analíticas e conceituais dos participantes. Selecione a alternativa que mais se adequa ao seu perfil. Na questão 11, uso atividades práticas para os participantes aplicarem conhecimento em situações de vida real. Ou ajuda a desenvolver uma estrutura para a resolução de problemas de maneira focada. Selecione aí qual é a alternativa que mais se adequa ao seu perfil. Na questão 12, eu crio desafios para estimular os participantes a realizarem um trabalho de qualidade, ou eu crio oportunidades para a prática e feedback. Selecione aí a alternativa que mais se adequa ao seu perfil. Na questão 13, eu ajudo os participantes a desenvolver uma preocupação com as questões sociais, ou eu oriento os participantes considerando as competências de sua atuação profissional. Assinale a alternativa que mais se adequa à sua personalidade. Na questão 14, uso modelos padronizados para estruturar o aprendizado, ou eu encorajo os participantes a criar soluções e formas alternativas de olhar para um problema. Assinale a alternativa que mais se adequa ao seu perfil. Questão 15. Eu desenvolvo a capacidade de participantes de aplicar aprendizado em suas vidas e no trabalho,
Ou eu desenvolvo capacidades participantes de compreensão do ponto de vista dos outros. Assinale a alternativa que mais se adequa ao seu perfil. Questão 16. Eu estimulo a capacidade dos participantes de avaliar custos e benefícios. Ou eu trabalho o desenvolvimento dos participantes a partir da minha metodologia e experiência. Assinale a questão que mais se adequa ao seu perfil. Na questão 17, eu desenvolvo a capacidade dos participantes de gerenciar o tempo. Ou ensino métodos para análise crítica de ideias. Assinale a alternativa que mais se adequa ao seu perfil. Na questão 18, eu desenvolvo a habilidade dos participantes em usar os materiais, ferramentas ou tecnologia necessários, ou eu desenvolvo a habilidade dos participantes de planejamento e organização. Assinale aí a alternativa que mais se adequa ao seu perfil. Na questão 19, eu encorajo os participantes a expressar e desenvolver seus interesses, ou eu preparo participantes para empregos e carreiras. Assinale a alternativa que mais se adequa à sua personalidade. Na questão 20, eu uso exemplos de pessoas experientes no assunto para auxiliar no aprendizado. Ou eu mostro aos participantes que eu sou uma pessoa acolhedora. Assinale aí a alternativa que mais se adequa ao seu perfil. Na questão 21, eu ajudo os participantes a aplicar o que aprenderam. Ou eu crio um ambiente seguro para os participantes falarem sobre os seus pensamentos e sentimentos. Assinale aí a alternativa que mais se adequa ao seu perfil. Questão 22. É importante avaliar objetivamente o aprendizado. Ou considero importante demonstrar conhecimento nos assuntos que ensino. Assinale aí a alternativa que mais se adequa ao seu perfil. Questão 23. Eu desenho treinamentos que se concentram na prática e aplicação. Ou eu desenho treinamentos baseados nos principais conceitos do assunto. Na questão 24, eu assumo um papel de especialista no assunto com os participantes ou eu assumo um papel de coach com os participantes. Assinale aí a alternativa que mais se adequa ao seu perfil. Na questão 25, eu desenho treinamentos em torno dos interesses dos participantes ou eu desenho treinamentos que estabelecem procedimentos e padrões claros. Assinale aí a alternativa que mais se adequa ao seu perfil. Questão 26. É importante ter uma sequência lógica sobre os assuntos. Ou eu gosto quando os participantes vêm com ideias criativas. Na questão 27, eu crio oportunidades para o aprendizado prático ou eu uso a discussão em grupo para os participantes refletirem sobre uma experiência e sobre um assunto. Assinale a questão que mais se adequa ao seu perfil. Na questão 28, o meu papel com os participantes é estabelecer padrões e avaliar. Ou eu abordo os conceitos com os participantes em um nível intelectual. Assinale a alternativa que mais se aproxima do seu perfil. Na questão 29, eu treino os participantes individualmente para ajudá-los a alcançar seus objetivos. Eu desenho treinamentos em torno dos princípios básicos do assunto. Assinale a alternativa que mais se aproxima do seu perfil. Na questão 30, eu gosto de focar nos resultados de desempenho ou eu gosto quando os participantes estão dispostos a correr riscos. Assinale a alternativa que mais se adequa ao seu perfil. Na questão 31, eu encorajo os participantes a buscar ativamente os seus objetivos ou eu engajo os participantes em reflexões críticas sobre ideias. Assinale a alternativa que mais se adequa ao seu perfil. Na questão 32, eu crio um ambiente aberto de aprendizagem de descobertas ou eu crio um ambiente de aprendizagem estruturado. Assinale a alternativa que mais se adequa ao seu perfil. Ao término do preenchimento desse questionário, veja o resultado na aba que está descrito o seu resultado.
Eu vou abrir aqui o meu resultado para vocês verem. No resultado de perfil instrucional, é possível observar o perfil coach, facilitador, especialista e avaliador. Conforme as respostas que você preencheu lá na outra aba da planilha, você vai identificar aqui no gráfico qual é a porcentagem de perfil que mais se aproxima de você. Então, a minha aqui ficou facilitador em 35%, coach em 31%, avaliador em 9% ou especialista em 25%. Mas para você entender com mais clareza, leia a aba relatório. Eu vou abrir aqui para você. Na aba relatório, é possível identificar quais são as teorias de aprendizagem que baseiam esse assessment de perfil instrucional e logo abaixo você vai conseguir perceber como o seu gráfico ficou editado a partir das suas respostas. Veja que eu estou projetando aqui na minha tela o meu resultado. Como facilitador, a experiência concreta ela se direciona para a observação reflexiva e dali é como se fosse uma roleta que a gente vai girar para cada vez que a gente expressar um dos perfis. Importante dizer que apesar de ter expressado um perfil com maior porcentagem em relação aos outros, não quer dizer que você não tenha nenhum dos outros, muito pelo contrário, todos nós temos os 4, em maior ou menor intensidade, mas todos temos. Daí que vem a importância de você saber qual é o que mais predomina em você, porque aí você vai conseguir desenvolver as características que você tem e também é importante saber qual é aquele que você expressa menos, porque talvez seja esse o perfil que você deve desenvolver. Então, o meu perfil aqui como facilitador, ele apresenta foco no participante e tem um estilo acolhedor, aborda os interesses dos alunos e sua motivação e autoconhecimento. Cria relacionamentos pessoais. Esse foi o meu facilitador. Agora, observe aí na sua planilha qual foi o resultado que você teve e leia com bastante atenção o resultado da sua análise de perfil no relatório. Logo abaixo dos 2 gráficos, você vai perceber que está descrito quais são os outros perfis. Então, o meu, que é o perfil facilitador. Ao facilitar, os instrutores ajudam os participantes a entrar em contato com sua experiência pessoal e refletir sobre ela. Eles adotam um estilo acolhedor para atrair interesses dos participantes e maior motivação intrínseca e o autoconhecimento. E eles costumam fazer isso facilitando a conversa em pequenos grupos e criam relacionamentos pessoais. Então, a maior característica do perfil facilitador é fortalecer os relacionamentos durante essas ações de aprendizagem. Mas talvez você esteja no perfil especialista. No perfil especialista, o seu papel de especialista no assunto, os instrutores ajudam os participantes a organizar e conectar suas reflexões à base de conhecimento no assunto. Eles adotam um estilo que reflete autoridade e geralmente ensinam pelo exemplo, modelo e incentivam o pensamento crítico, à medida que organizam e analisam sistematicamente o conhecimento do assunto. Já o perfil avaliador, pode ser que tenha aparecido aí para você em maior expressão de porcentagem. Como criador de padrões e avaliador, os instrutores ajudam os participantes a dominar a aplicação do conhecimento e habilidade a fim de atender os requisitos de desempenho. E eles também adotam um estilo objetivo, orientado a resultados, ao definir os requisitos de conhecimento necessários para obter qualidade e desempenho. E eles ainda criam atividades de desempenho para os participantes avaliarem o seu aprendizado. Já no perfil coach, foi o meu segundo perfil expresso. O maior foi 35% o perfil facilitador e o segundo colocado foi o perfil coach com 31%. No papel de coach, caso você também tenha tido esse destaque, os instrutores ajudam os participantes a aplicar o conhecimento para alcançar seus objetivos. Eles adotam um estilo colaborativo e encorajador, muitas vezes no trabalho, e trabalham individualmente com os participantes para ajudá-los a aprender com as experiências em seu contexto de vida. Eles ajudam na criação de planos de desenvolvimento pessoal, oportunidades dos participantes obterem feedback sobre o seu desempenho.
E aí a pontuação aparece logo abaixo do relatório. E aí, a partir dessa pontuação, o gráfico de pizza que estava lá na outra aba, ele vai ficar disponível e vocês vão conseguir dedicar muito mais atenção às competências que vocês identificaram ali neste gráfico. Então, qual é, né, a importância de vocês terem essas informações? Se você sabe quais são os seus potenciais e você ainda não utiliza, a sua chance de utilizar é agora. Se você não conhece os seus potenciais, ficou surpreso com algum deles, é importante que você realmente teste. Muitas vezes é algo que você não teve contato ainda e não teve essa oportunidade de testar. Agora, se mesmo assim, lendo o seu perfil, você percebe que tem algum detalhe que vale a pena ser desenvolvido, maravilha! Então se coloque na posição de quem vai desenvolver e dê um pontapé inicial nessa etapa de transformação na sua vida. Essa foi a nossa primeira atividade desse módulo. O Assessment de Perfil Instrucional fica disponível na plataforma para que vocês possam acessar enquanto estamos fazendo esse encontro. Ainda assim, se você quiser consultar no outro momento, pode acessar da plataforma também, que vai estar lá disponível junto com os outros materiais de apoio. Então, já que você percebeu quais são as competências que você tem e quais são as competências que você quer adquirir, agora está contigo. A sua atitude que determina como é e como será a sua vida. Você quer ser náufrago ou comandante? Como você se vê nesse barco? E como será que o mundo te vê hoje? Quais são as experiências que você teve que realmente refletem uma pessoa que está disposta a enfrentar desafios, a se desenvolver e a começar de novo? Busque aí em você e decida se você realmente vai querer mudar. E se você não tem sido o educador que você gostaria, então mude porque ainda dá tempo. Se você está nesse curso aqui, de alguma forma você vai ser impactado e eu tenho certeza que as coisas vão mudar para você. Mas agora que eu passei a nossa primeira atividade, eu gostaria de deixar um desafio antes da gente encerrar o primeiro módulo. Nesse primeiro módulo, você vai escolher uma das competências que você acredita que precisa desenvolver mediante aquele resultado que apareceu lá no seu relatório do perfil Assessment e vai escrever num papel qual é essa competência que você ainda não domina ou que você tem pouca porcentagem que você gostaria de desenvolver. Agora, coloque na sua rotina 3 ações por semana que possam te auxiliar a desenvolver essa nova competência. Eu vou dar um exemplo. A minha competência que eu gostaria de desenvolver é a do perfil avaliador, um perfil que consegue colocar em prática a avaliação juntamente ali com as ações de aprendizagem. Então, eu posso colocar isso, uma das competências do perfil avaliador, como algo que eu gostaria de desenvolver. Então, avalie lá no seu gráfico qual foi a porcentagem mais baixa e avalie o perfil no relatório para você ver se dentro daquele relatório tem um perfil que você gostaria de desenvolver. E aí sim, você escolhe as suas ações para que a sua semana seja muito mais produtiva e de grande desenvolvimento. E gosto de ressaltar que o papel do facilitador é de guardião da cultura de aprendizagem. E agora, mais do que nunca, nós deixamos a figura de sábio do palco para sermos o guia que fica ao lado do aluno. Então, como eu falei lá no início do nosso encontro, o adulto precisa de um pontapé inicial, uma motivação para começar. Além dessa motivação, ele precisa entender quais são os benefícios daquela ação de aprendizagem e o que vai fazer de diferença na vida dele. Quando nós permitimos que o aluno faça essa autorreflexão e decida se ele vai entrar nessa aula, se ele vai seguir em frente ou não, nós abrimos também a oportunidade de desenvolver o docente que está do outro lado. Muitas vezes aquele aluno não se identificou com a proposta, não se identificou com o conteúdo, mas de alguma forma ele vai ter contato com aquele material através de e-book, infográfico, livro ou até mesmo a internet. Eu gosto de trazer isso porque eu acredito muito que o profissional, que é o educador, quando ele está lado a lado do aluno, ele mesmo apoia nessa personalização. Nem sempre as turmas de treinamento que a gente vai ter, os profissionais estarão no mesmo nível de aprendizagem. E a gente vai ter que usar de outros recursos para que a gente consiga nivelar e manter o padrão de qualidade daquele encontro que a gente quer entregar até o final. E também para garantir que aqueles alunos vão sair do ponto de partida
e chegar no estado desejado, no objetivo que foi estabelecido para eles quando aquela ação de aprendizagem foi planejada. Por isso, é importantíssimo que, caso o educador perceba que ele ainda está numa mentalidade de que ele é soberano no conhecimento, no conteúdo e que só ele pode dominar isso, ele precisa perceber se realmente é isso que ele vai querer seguir, porque não dá para ser um facilitador com a sensação de que você é o único soberano naquele assunto. Muitas vezes eu já me deparei com situações de estar dentro de uma aula e um técnico de enfermagem ou o próprio enfermeiro comentarem anos e anos de experiência naquela área e eu tinha pouquíssima. A pessoa que tem mais experiência naquela área pode me ensinar muito mais do que eu. Então, por que não aproveitar aquela pessoa que está ali e usar dos conhecimentos dela para que ela possa engajar e dar um upgrade naquela aula? Imagina só se vocês têm um profissional, um colega enfermeiro que trabalha há 20 anos só em transplante de medula óssea. 20 anos, eu falei. Será que ele é uma pessoa que conhece pouco ou ele conhece muito? Pois é, esse profissional com certeza vai se destacar muito mais na fala, na apresentação, na dedicação de aulas em relação a outros profissionais que não conhecerem o conteúdo por tanto tempo, que não dominarem aquela disciplina. Daí vem a importância da gente usar o conhecimento desses colaboradores para que eles realmente se apoiem e cresçam juntos. Então, por que não convidar esse profissional que já trabalha há um tempo na área para comentar sobre uma experiência que ele teve? Caso concreto, caso real, que ele precisou atender paciente, colocar a barriga na grade e correr para fazer a coisa acontecer. Sentir na pele. Não tem preço que pague e a experiência é muito mais valiosa. Fora que engaja mais o time, as pessoas que estão na aula elas se sentem parte, se sentem representadas de alguma maneira, porque foi permitido que um colega pudesse comentar da experiência dele, a ponto dessa experiência enriquecer o conteúdo daquela aula que foi preparada. Então, só por isso, eu já consigo te dar um exemplo de que além, de um conteúdo que a gente pode caminhar lado a lado, nós não sabemos mais ser soberanos nesse assunto, nós precisamos ser facilitadores e permitir que o aluno também nos desenvolva. É uma via de mão dupla. Por isso também que é tão importante que a gente prepare os materiais de ensino adequados para o objetivo do aluno. Como eu falei no início, a gente sempre estabelece os objetivos de aprendizagem e são eles que vão nortear toda a nossa ação de treinamento. Mesmo com os objetivos de aprendizagem, a gente precisa estabelecer quais são as premissas para que aquele treinamento aconteça. Uma ação de aprendizagem que foca na experiência do aluno, ele precisa ter o aluno como centro desse objetivo. Então, eu não tenho como objetivo a entrega de um conteúdo. Eu tenho como objetivo que aquele aluno se transforme após o meu conteúdo, que aquele aluno esteja apto a desenvolver, a aplicar tal ferramenta, a desenvolver tal habilidade. Então, se eu estou fazendo uma aula de punção venosa, o meu objetivo não é que eu entregue um conteúdo até o final e escreva o protocolo inteiro. O meu objetivo é que ao final daquele encontro, o meu aluno seja capaz de puncionar uma veia, escolhendo o calibre adequado para aquela agulha e a região anatômica mais adequada e mais calibrosa para aquela punção. Eu quero que o aluno ele realmente reflita sobre esse assunto até ele chegar lá na frente do paciente e atender. Eu não quero que ele se lembre do texto que ele leu mais de tantas horas, de uma aula cansativa da manhã que ele quis dormir, que ele se lembre que à noite ele tem consulta ou que ele tem aula na faculdade e não vai conseguir participar do treinamento. Eu quero que enquanto ele esteja no treinamento, eu consiga transmitir para ele a sensação de que é sim possível que ele seja transformado em poucas horas, pouca carga horária, mas que ele realmente desenvolva novas habilidades. No livro Informar Não é Treinamento, algumas das recomendações é que as ações de aprendizagem sejam preparadas, centradas no aluno, no participante e baseadas no desempenho. Esses termos são termos utilizados em andragogia, pensando na transformação que o treinamento vai causar nesse aluno. Quando eu falo de uma ação de aprendizagem centrada no orientado, eu estou falando de uma ação de aprendizagem que vai ter como foco principal a participação do aluno. Ele vai ser o centro das minhas ações.
Então é como se eu estivesse dentro de um círculo e bem no centro desse círculo o meu aluno estivesse lá e não eu como educadora. É a partir das necessidades dele que eu vou desenvolver recursos para que ele se desenvolva. E a baseada no desempenho, que nada mais é do que a performance, o que eu quero que aquele aluno faça quando acabar o nosso encontro. Então hoje vocês estão aqui numa aula virtual comigo. Quando acabar esse encontro, vocês querem passar por aquela porta e querem saber de quê? O que vocês querem colocar em prática? É isso que eu preciso refletir quando eu estou produzindo um conteúdo de treinamento. E é a mesma coisa que vocês devem refletir quando vocês estão preparando todo um objeto de aprendizagem, um treinamento, uma ação pontual. A gente não pode entrar e sair como se nada tivesse acontecido. Não posso mais permitir que o meu aluno entre na minha sala, que eu faça uma palestra de 3 horas e no final ele vai embora como se nada tivesse acontecido. Porque ele dormiu e não participou, porque ele não sentiu o impacto que eu quis causar. Isso não pode mais acontecer. Vocês são profissionais que estão se preparando para oferecer a melhor educação que vocês conhecem. Então não dá para a gente permitir que o nosso aluno entre na nossa sala e saia como ele chegou. Ele precisa sair no mínimo impactado, no mínimo transformado. Eu vou apresentar alguns exemplos de uma ação de aprendizagem que é centrada no orientado e outra ação que é baseada no desempenho para discutir com vocês a respeito. Então, na ação que é baseada em desempenho, vamos supor que você está com um grupo de técnicos que tem de aprender sobre uma abordagem totalmente nova para diagnosticar um problema. Marque a sua resposta abaixo. O que você quer que eles façam? Que eles conheçam uma nova abordagem ou que eles executem a função corretamente? Eles vão aprender a diagnosticar um novo problema, então reflita aí um minutinho. Você acha que ele deve conhecer uma nova maneira de fazer, uma nova abordagem, ou você acha que ele deve executar a função corretamente? Depois desses segundinhos aí para você pensar, eu vou te dar a resposta. E quando nós falamos de nova abordagem, eu estou falando de a minha abordagem como professor, como educador. Mas o que eu quero ao final desse encontro? Que o meu aluno seja capaz de colocar em prática, que ele possa desempenhar um papel após esse treinamento. Se ele puder colocar a mão na massa, quando ele sair daqui, eu já cumpri o meu papel, porque ele conseguiu colocar em prática aquilo que ele ouviu e participou mais cedo comigo numa aula. Então, qual é a alternativa mais correta para esse caso? É a segunda. Executem a função corretamente. Eu quero que ele execute, que ele ponha a mão na massa, que ele coloque em prática tudo aquilo que eu mostrei para ele na aula. Como o exemplo da punção venosa. Eu quero que ele saia daqui e comece a puncionar a veia. Eu não quero que ele saia daqui e fique pensando se ele está correto ou não na punção venosa. Então, o adulto precisa transferir para a prática para que você possa confirmar que ele realmente aprendeu, que ele realmente desenvolveu aquele conteúdo. Se o aluno não coloca em prática, é sinal de que ele não foi transformado ainda. Alguma coisa ficou para trás. Seja a experiência de aprendizagem, seja o conhecimento técnico, talvez ele não tenha assistido todo o conteúdo, foi embora no final porque chamaram ele, ligaram para ele. Alguma coisa pode ter acontecido, mas se você faz uma aula e ele vai embora e não consegue pôr em prática, ele não aprendeu, ele não desenvolveu aquela competência. Ele vai precisar, provavelmente, ter contato de uma outra forma com aquele mesmo conteúdo para que você possa avaliar se ele realmente conseguiu assimilar aquele conhecimento e se ele vai poder realmente colocar em prática. Agora, falando da ação de aprendizagem que é centrada no orientado. Orientado, no livro Informar Não é Treinamento, eles chamam o aluno de orientado. Então, centrado no aluno. Você foi convidado a comandar uma sessão de treinamento para um grupo de funcionários profissionais e técnicos recém-promovidos a gerentes. O que você prepararia? Alternativa 1. Criar uma descrição do conteúdo numa sequência lógica, de modo que assegure que você aborde todos os fundamentos. Estudar integralmente e
ensaiar para que você possa transmitir confiança e não se esqueça de nenhum conteúdo. E qual que é a segunda alternativa? Coletar informações sobre os cargos dos participantes do treinamento, suas experiências anteriores, formação profissional, compilar uma lista de expectativas organizacionais, criar cenários e ferramentas realistas, uma lista de benefícios para eles e para a organização. Se você fosse o educador, qual das duas ações você prepararia? A da primeira alternativa ou da segunda? Vou segurar aqui uns segundos para você poder pensar antes de dar a resposta. Bom, acho que deu tempo de você dar uma olhadinha na resposta. E para que a gente possa realmente avançar, quando a gente fala da primeira alternativa, que é a criar a descrição do conteúdo, eu estou falando de um conteúdo que é instrucional. Ele é predominantemente informativo. É como se eu passasse uma lista de orientação e falasse para você, leia até o final que você vai estar treinado. Será que essa é a melhor maneira da gente promover transformação? Nessa ação de aprendizagem suposta, esse conteúdo instrucional, ele tem foco no instrutor, no que o instrutor vai fazer, e não no que o aluno vai ser transformado. E é aí que muda o mindset. O aluno, ele precisa ser transformado, então tudo que eu descrever, desde o objetivo até o conteúdo, precisa ser descrito com foco no aluno, e não no profissional. Como eu vou fazer, como eu vou descrever, se eu vou buscar a ferramenta ou não, eu não preciso descrever isso detalhadamente nesta ação de aprendizagem. Eu preciso realmente mostrar o que vai transformar o aluno. E, então, como vocês podem ver, a segunda alternativa que transmite um conteúdo transformador com foco no aluno. Principalmente porque eu estou falando sobre informações sobre os cargos dos participantes do treinamento, sobre as experiências anteriores, sobre a formação profissional. O foco é em quem? No aluno. Compilar lista de expectativas. Então, o que a organização me pede? O que os alunos estão esperando de mim? Isso é colocar o aluno no centro e permitir que ele realmente impacte nas suas ações. Porque se ele falar que ele está esperando o conteúdo X e você planejou Y, é sinal de que alguma coisinha daquele conteúdo X vai ter que estar dentro do seu conteúdo. Mesmo que você acredite que não é tão relevante, é algo que o aluno espera e que talvez também seja uma maneira de motivá-lo a participar do seu curso, da sua aula, do seu encontro. A lista de expectativas também é extremamente importante e é de benefícios mais ainda. Quando a gente fala de benefícios, eu falo do que eu vou entregar até o final para esse aluno. É uma promessa. Se ele ouve uma promessa, ele confia, ele acredita. Por isso que a gente tem que fazer uma boa análise de todas as ações antes de partir para treinamento e aí treinar o hospital inteiro. Eu preciso ter plano, eu preciso saber por que, como e quando eu vou treinar esse hospital inteiro. Então, quando eu falo de informações sobre os cargos do participante, eu estou querendo saber, será que tem relevância para o dia a dia dele essas ações de aprendizagem? Será que o objetivo que eu estabeleci aqui, ele se encaixa com a descrição de cargo, com realmente as atividades de trabalho desse colaborador? Agora, saber como os participantes poderiam contribuir com as suas experiências durante a aula, principalmente para nivelar o conhecimento. Se esse participante tem experiências anteriores, por que não permitir que ele colabore durante a aula, que ele traga conhecimento dele, que ele seja seu braço direito nesse encontro? Às vezes é uma aula, 2, 3, e você realmente pode ter alguém que você pode apoiar e que pode fazer comentários super pertinentes, que pode apoiar nas dúvidas dos colegas e que pode também engajar o time. Então, quando falamos de contribuir com a experiência, a gente não pode esquecer que o adulto já teve muitas experiências até chegar aqui. Ele não pode apagar uma memória inteira e falar, olha, o que eu aprendi lá, nunca mais eu vou usar. Isso não existe mais. A gente tem desenvolvido competências ao longo da vida com coisas diferentes. Crianças desenvolvem competências usando um tablet, usando carrinho de controle remoto, usando uma bola, usando muitas vezes outros brinquedos que são daqueles educativos. Agora, adultos, é ao longo da sua jornada de vida, da sua trajetória, que ele vai criando esse portfólio de experiências.
a gente não pode barrar isso e acreditar que isso não tem mais valor. Muito pelo contrário. Quanto mais experiência esse profissional tiver, talvez mais oportunidade eu tenha de trazê-lo para perto, de pedir para que ele possa contribuir, de reforçar o que ele tem a dizer e também de permitir que ele traga reflexões para o time que muitas vezes eu não vou trazer, porque apesar de ser educadora, eu não vivo o que eles vivem todos os dias lá na operação de trabalho. Mas às vezes um colega que tem bastante experiência e que vive o dia a dia com eles pode trazer exemplos muito mais enriquecedores e também dúvidas que eles têm que eles não perguntariam para outros colegas. Outra forma importante da gente manter a ação de aprendizagem centrada no orientado é o alinhamento das expectativas. Então, o que esses alunos estão esperando desse curso? Quando eu falo de alinhamento de expectativas, eu estou querendo também, de alguma forma, demonstrar que é necessário, sim, que a gente busque saber do que esse aluno quer ouvir. O que ele quer ouvir, o que ele está esperando ver nesse encontro, do que ele gosta mais. E faz parte da experiência desse aluno. E quando eu falo de experiência, eu falo propriamente dito da presença dele aqui desde o dia que ele recebeu o convite online, desde o dia que mandaram uma mensagem no WhatsApp para ele e falaram, olha, tem curso amanhã. Então a gente não pode perder essa participação, esse engajamento. É importante a gente alinhar as expectativas e lutar para atender a todas ou a quase todas. E quanto ao conteúdo? O conteúdo atende à realidade do aluno? Nessa situação, o conteúdo prova o quanto ele é necessário, porque ele traz para nós conhecimentos e ferramentas que nós não tínhamos antes. Por isso que é importantíssimo, quando a gente está preparando um material, a gente conferir se aquele conteúdo que está sendo avaliado, que está sendo preparado, se ele realmente entrega o que aquele aluno precisa. Ele resolve um problema? Ele resolve a dor de um aluno? Ele consegue solucionar um desafio que às vezes muitos já tentaram e não conseguiram? Quando o conteúdo prova a necessidade dele, ele ganha força e credibilidade. Daí vem a importância da gente garantir que os nossos conteúdos, principalmente em andragogia, que é a educação voltada para adultos, que os nossos conteúdos permitam o engajamento do adulto e que ele sim se prove, se faça necessário. Outra maneira da gente conseguir colocar em prática o cuidado centrado no orientado é os cenários e as ferramentas realistas. Então, como eu falei para vocês na apresentação desse curso lá no primeiro vídeo, nós temos método hands-on aqui, que é colocar as aulas online para vocês assistirem e deixar todos os exercícios na plataforma para que vocês possam acessar. Quando eu falo de exercício, eu estou falando da oportunidade de vocês praticarem todos os dias um pouquinho ou todas as vezes que vocês assistirem determinada aula ou determinado módulo. Daí que vem a importância da gente permitir que o aluno transfira a aprendizagem para a prática dele no dia a dia de trabalho. Quando eu estou usando um exercício, um teste, eu permito que esse colaborador avalie o conteúdo dele e tenha um feedback imediato. Ele vai saber se ele acertou, se ele errou, se ele foi aprovado ou reprovado, quais foram as questões que ele errou. Então, eu preciso provar que a prática dele é tão valiosa quanto a participação dele no nosso treinamento. E, além de tudo isso, precisamos provar ainda a importância do conteúdo para o aluno e para a empresa. Então, o que esse aluno está ganhando por estar aqui comigo por 2, 3, 4, 5 horas num treinamento online? O que esse aluno vai aprender a fazer que quando ele passar aquela porta, eu tenho certeza de que ele vai fazer o melhor dele? Quais são as competências que eu transformei nele nesse período? Então, é importantíssimo que a gente também confira e prove a importância do nosso conteúdo, não só para o aluno, mas também para o negócio, para a empresa, para que nós tenhamos força junto às lideranças. Eu comentei em outra oportunidade da importância que tem a gente ter recursos, ter vínculo e relacionamento com as lideranças das outras áreas. Se vocês trabalham em hospital, vocês já devem ter visto que a enfermagem fica muito próxima das áreas de apoio. Então, apoia muito a físio, nutri, fono, engenharia clínica, manutenção
higiene e limpeza, todas as áreas que servem de apoio para a equipe de enfermagem, essa enfermagem acaba tendo bastante contato. Por isso que em muitas situações a gente acaba tendo vínculo com essas pessoas. Eu tenho um contato diário, próximo, com relevância, com honestidade. Eu faço vínculo com essas pessoas. E fazer vínculo com as lideranças da área de apoio é o que pode trazer muito mais valor para a sua área de educação como um negócio dentro da instituição que você trabalha. Relacionamentos geram confiança, credibilidade e aumentam o engajamento nos treinamentos, seja o treinamento online quanto o treinamento presencial. Por isso que eu digo que o enfermeiro educador ou o profissional de saúde educador, ele precisa estar muito próximo da equipe operacional e ele precisa se fazer presente com as lideranças, para que esses vínculos não se percam, para que os vínculos se somem e também promovam muito mais engajamento desses participantes nos treinamentos online. Muitas vezes uma liderança vai chegar para vocês e falar assim: Jaqueline, será que você pode marcar um treinamento para minha equipe da Físio? Vamos avaliar. E aí, numa conversinha de café, muitas vezes, a gente já consegue identificar quais são as fragilidades e se realmente aquelas ações são direcionadas para treinamento ou não. Então, quando a gente tem proximidade com essas lideranças, essas demandas chegam mais rápido e a gente logo consegue resolver ou encaminhar para quem pode nos ajudar, mas sempre com a confiança dos nossos pares, das lideranças das outras áreas. Mais uma vez, o papel da liderança ela é muito mais influenciador do que o nosso papel como educação. Não quer dizer que vocês não vão ter influência nas instituições que vocês trabalham, muito pelo contrário. O enfermeiro educador, ele é um influenciador dentro da instituição que ele trabalha, não importa o horário, não importa a área, mas se ele é educador, ele realmente faz a diferença. Porém, quando eu estou falando de um profissional que é educador e que precisa provar o seu conteúdo, é necessário que além dele, o líder, o gestor, o coordenador, o supervisor, aquele que está no papel de liderança daquela área, daquele setor, daquele núcleo, ele é um influenciador da equipe. Por isso que é importante nós promovermos confiança, vínculo e relacionamento com esses líderes, porque ele vai nos apoiar a nos aproximar desses operadores. Ele vai nos ajudar a se aproximar da operação, então da equipe, que é a equipe que atua diretamente, às vezes com o cliente, com o paciente, e também vai ser a equipe que nós vamos treinar. Então, o engajamento da liderança, ele promove muito mais garantias de participação, ele promove adesão aos treinamentos e, consequentemente, ele também prova a importância daquele conteúdo quando ele orienta que o seu colaborador participe daquele treinamento. É importante que você, como educador, saiba que todos os dias você vai aprender um pouquinho mais. Então, mesmo que você já tenha muitas competências, já consiga se desenvolver, ou já tenha trabalhado na área, ou nunca trabalhou, mas admira, todos os dias você vai conseguir desenvolver um pouquinho mais a sua habilidade de enfermeiro educador. Então, exercitando o foco, o centro dos treinamentos sendo o paciente, exercitando o foco, o centro dos treinamentos sendo o colaborador, o aluno, é muito mais fácil de você garantir não só a qualidade do seu conteúdo, mas também você agregar valor para aquela empresa, para aquela instituição. Então é necessário colocar em prática todos os dias o conhecimento em educação, exercitar e testar. Existe alguma oportunidade para você testar um novo modelo, um novo conceito? Então testa. Tem que testar. Assim você se desenvolve, você aprende, você às vezes transmite um conhecimento muito já vasto dentro da área hospitalar, porém de uma maneira muito nova, com um método mais adequado.
E agora eu gostaria de fazer uma pergunta que muitas vezes gera dúvida. Quando eu falo de educação de adultos, eu estou falando de andragogia ou de pedagogia? O que você acha? Pois é, se você respondeu andragogia para educação de adultos, você acertou. Estamos falando de andragogia quando eu falo do ensino e aprendizagem do adulto. E pedagogia quando eu falo do ensino e aprendizagem da criança. A arte, a ciência de ensinar crianças. Quando eu falo de andragogia, eu estou falando da ciência de ensinar adultos. E a andragogia surgiu lá na primeira Revolução Industrial, quando foi necessário treinar os adultos para atuarem nas empresas com um novo maquinário, as novas ferramentas de trabalho. E aí esses alunos precisaram ser treinados para começar essas atividades de trabalho. Então, lá na primeira Revolução Industrial, a educação de adultos ganhou ainda mais força porque se percebeu que o colaborador treinado ele cometia menos erros, ele perdia menos tempo e tinha muito menos acidente de trabalho. Se nós formos avaliar lá na literatura o que Maslow fala sobre andragogia, vocês vão encontrar que Maslow fala que as pessoas são autorrealizadoras a partir da satisfação de necessidades humanas básicas. Ou seja, se o adulto se sente satisfeito, ele vai ser um autorrealizador, ele vai ser autodirigido, ele vai colocar em prática na vida dele aquilo que ele aprendeu. Rogers diz que o aprendizado centrado no adulto, em que se aprende o que é relevante para transformar a vida, nada mais é do que o adulto ele aprende o que é relevante, do que o transforma. O adulto ele não aprende algo que não é benefício para a vida dele, ele não tem esse interesse. Por isso que é importante a gente conhecer diferentes perspectivas da andragogia. Cada um aprende de uma forma e cada um ensina de uma forma também. Quanto mais nós exercitarmos as nossas ações, as nossas atividades de aprendizagem, quanto mais a gente testar ferramentas, melhores são as chances da gente acertar com aquele público. E aí você pode me dizer assim, mas Jaque, e se eu der aula para vários recém-formados e vários profissionais experientes? Cada um está num nível de conhecimento, o que eu faço? Lembra que eu falei que os profissionais experientes, a gente tem que aproveitá-los no meio das aulas, para que a gente possa garantir também que eles vão enriquecer o nosso conteúdo com as experiências profissionais. Então, muitas vezes, uma das possibilidades é trazer os mais experientes para comentarem sobre suas experiências ou sobre os desafios que eles tiveram no início, para que a gente possa nivelar esses profissionais, tanto os profissionais que já estão mais maduros e há mais tempo no mercado, quanto aqueles que acabaram de entrar no mercado de trabalho, que são recém-formados ou que têm pouca experiência naquela área. Não quer dizer que por ter menos experiência ele não tem as competências. O que eu quero dizer é que como ele tem menos experiência, numa aula que eu tenho muitas pessoas experientes, eu preciso nivelar esse profissional para que ele acompanhe no mesmo ritmo e que a turma se desenvolva até o final junta. Então, eu preciso fazer uma validação desse conteúdo. Eu me apoio nos experientes para que eles possam também fazer parte da minha voz e transmitir o conteúdo que eu preciso que eles desenvolvam. Então, atenção aos termos, hein? Andragogia para adultos, pedagogia para crianças, são diferentes. E quando eu falo de educação em adultos, eu estou falando de metodologias ativas, de metodologias e ferramentas para conexão e para desenvolvimento. Não existe ferramenta lúdica para a educação de adultos, porque quando eu uso a palavra lúdico, eu estou me referindo a algo que é mais infantilizado. Quando eu falo lúdico, eu estou falando de criança. Então estabeleçam aí, já no vocabulário de vocês, que quando vocês procurarem treinamentos que sejam lúdicos, vocês estão querendo dizer interativos, conectivos e dinâmicos. São esses os treinamentos andragógicos para adultos. Quando vocês falam de crianças, o método pode ser lúdico ou outras abordagens tranquilamente. Mas a nossa literatura já recomenda que na andragogia não seja utilizado o termo lúdico.
Eu vou dizer para vocês que é muito comum a gente ouvir profissionais usarem o termo lúdico como algo comum, algo super normal, principalmente quando a gente fala de ações de aprendizagem. Eu quero fazer um treinamento lúdico, mas eu estou falando com adultos. Se eu mandar um convite para um adulto e falar, olha, o treinamento é lúdico, ele vai começar a rir. Ele vai falar, lúdico? Mas eu sou criança, eu não quero brincar. Por isso que a gente tem que ter uma percepção de metodologias muitíssimo adequada. Quando a gente convida o aluno adulto para participar de uma dinâmica, de uma interação no meio de um treinamento, eu quero provar para ele que aquela dinâmica tem método estruturado para desenvolver habilidades que ele ainda não conhece. Eu não quero falar, vamos brincar? Tem uma brincadeira para vocês. Não, às vezes eu estou lidando com profissionais de 30, 40, 50, 60 anos e eles não querem ser chamados de criança. Por isso que a gente tem que ter cuidado quando a gente vai fazer a abordagem e o convite. Lúdico não é adulto, lúdico é para criança e nós não vamos tratar o adulto como criança. O adulto ele vai desenvolver autonomia durante o seu treinamento e ele vai poder ser autodirigido. Ele mesmo vai buscar esse conhecimento, ele vai atrás desse conteúdo no momento dele, na hora que ele quiser e de onde ele estiver. Essa foi a nossa primeira aula do módulo 1 do curso de capacitação para enfermeiros em educação continuada. Eu espero que vocês tenham gostado, agradeço muito por terem participado comigo até o final e espero vocês no nosso próximo encontro. Até mais!